Fala, moçada e rapaziada. Bom, quem tem me acompanhado aí tem visto que eu não tenho muita simpatia pelo atual governo, não por questão pessoal, mas simplesmente no debate econômico. Vejo que muita coisa que foi anunciada e planejada com pompas e circunstâncias, de fato são medidas requentadas de planos anteriores, ou seja, o governo não exprime nenhuma originalidade em suas políticas. Basicamente, olha para o que foi feito no passado, anuncia com outro nome e repete. Parece aquelas prefeituras de interior, que aí o governo anterior tinha feito um programa de assistencialismo, mas chamava, às vezes, programa tal, como sobrenome, como era no Brasil, até bem pouco tempo, de planos de governo patrimonialista, né? Anunciava-se com o nome do presidente, plano Collor, plano Sarney, porra, uma coisa ridícula. O único plano que deu certo foi exatamente aquele que foi desvinculado de qualquer figura pública. Perfeito, que foi o plano real. Aí até aí tudo bem, e aí o que acontece? Hoje, quer dizer ontem, né, nós ficamos estarrecidos com algumas declarações do presidente de caráter pessoal e extremamente vil, e que viola também a questão de coisas básicas, né, como direito à vida, como direitos humanos, como o tratamento humanitário. E ele usa a sua fala de presidente para atacar outras pessoas, ou seja, ninguém bota o microfone na porra da boca do Bolsonaro porque acha que dali sairá flores, sairá um tratado. Ou seja, se eu fosse um repórter, eu não botaria o microfone na boca do Bolsonaro para perguntar a porra da opinião dele. Eu estou colocando o microfone na boca dele porque ele é um homem de Estado e ele tem que dar as declarações pertinentes ao Estado brasileiro. Qualquer coisa que fuja disso, que vai em tom pessoal, para mim ele já está usurpando um lugar de fala para exprimir certas particularidades que eu estou pouco me fudendo com a particularidade dele. Ponto. Aí ele vai lá e fala sobre o caso do pai do presidente da OAB. O que a OAB tem feito do ponto de vista administrativo para atrapalhar o governo? Nada. Até agora não se foi colocado nenhum pedido de impeachment. Justificativas não faltam, né? Mas nada foi feito. E se você parar para pensar, a linha sucessória do Bolsonaro ela é interessante, né? Porque o Mourão já demonstrou sinais claros de inteligência e capacidade emocional, que é uma questão fundamental, que às vezes é até engraçado, porque, ao que parece, a temperança do Mourão é uma qualidade que a gente não deveria enxergar nos altos cargos do Exército, que são pautados pela extrema hierarquia e linha de comando. O cara não precisa ter o dom da palavra, a temperança ou a capacidade de se comunicar como líder para poder ser obedecido no Exército, dado que tem um regulamento explícito dizendo, se você não cumprir isso, é crime de insubordinação, você será punido. Então a linha direta no Exército, ela não necessariamente demanda uma certa característica de liderança. Porém, o Mourão mostra uma boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade de articulação e mais conhecimentos acima da média. A gente fica brincando, o Bolsonaro fala que o filho dele domina o inglês. Eu quero agradecer a Want Fake for the Space, ou seja, eu quero agradecer pelo espaço sideral que estão me deixando aqui, mas o Mourão, na hora que foi falado com os americanos, chamou Hey, my fellow American brothers, ou seja, o cara domina de fato o inglês. Parece que ele morou um tempo nos Estados Unidos, é um cara com uma inteligência acima da média pelo que ele tem demonstrado, e talvez não seja uma má ideia colocar ele como presidente. Só um ponto, a gente percebe que a comunicação no governo é difícil e que de fato o governo atual ele tem atuado no bom e velho obscurantismo do patrimonialismo, ou seja, tratando a coisa pública como se a si pertencesse. Então eu olho para a coisa pública, eu olho para o Estado e acho que aquilo me pertence.
O caso da nomeação do filho como embaixador nos Estados Unidos é um caso claro de patrimonialismo. Ele olha para um cargo e fala, poxa, legal esse cargo, né? O cara vai lá, trabalha nos Estados Unidos, talvez tenha uma linha direta com o presidente americano. Porra, que bacana. Filhão, você quer ir lá para os Estados Unidos? Não, até que eu gostaria, pai. Então vou te nomear embaixador, ué. Porra, não é minha prerrogativa de função como presidente nomear um embaixador? Então qual o problema? Eu tenho que, obviamente, se eu tiver a oportunidade de favorecer um filho meu, eu irei fazê-lo. Nada mais claro do ponto de vista da fala do que essa caracterização sobre o patrimonialismo. Ou seja, se eu tivesse uma questão de Enem e colocasse assim, defino o que é patrimonialismo, bota a foto do Bolsonaro, bota essa fala e pronto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Opção A, B, C e D. Bota lá a porra da foto do Bolsonaro, vai ser opção verdadeira. Então assim, o patrimonialismo, que era uma característica da República Velha, daquela república do café com leite, daquela república que foi deposta, não por... Eu não sei se começou com Prudente de Moraes, se depois que passou também por Arthur Bernardes, eu acho que não. Com certeza com Floriano Peixoto também não foi, porque morreu pobre. Mas no período lá dos idos da República Velha, do período do café com leite, que de fato Arthur Bernardes fez parte, pode ser que tenha uma certa característica, mas eu vou ser sincero. Atualmente eu tenho notado que poucas vezes na história brasileira o patrimonialismo foi tão exacerbado. E é um patrimonialismo que ele vem trazido junto com uma ideologia clara, ou seja, eu nunca vi um governo tão ideológico como o atual. Por mais que você falasse, o PT era de esquerda, a ideologia de esquerda, tá, defina a ideologia de esquerda aí pra mim. Não, a ideologia marxista. Porra, o PT era marxista, caralho? Quer dizer que ele prezava pela nacionalização dos meios de produção, ele prezava pelo fim da luta pelas classes sociais. Então, ou seja, quando você olha, por exemplo, o lucro dos bancos, quando você olha como é que funcionava a economia, com Palocci, quando você olha como foi montada o tripé macroeconômico, o superávit primário, tudo isso era imbuído de uma ideologia marxista. Não, mas a gente tem que ver, porra, meu irmão, caralho, usa a cabeça. Então, assim, hoje, a ideologia do Bolsonaro, ela vem sendo colocada no governo a todo momento para justificar qualquer medida. Então o governo totalmente ideólogo. Vou dar um exemplo. Aquela porra de você não simplesmente abastecer 2 navios carregados com milho para a porra do Irã. A Petrobras tá fodida, sem dinheiro. Beleza. Quem vende combustível, se eu não me engano, é a BR Distribuidora. Posso falar bobagem, mas eu acho que era a prerrogativa da BR Distribuidora. O Bolsonaro fala, eu quero fazer um favor para os Estados Unidos. Os Estados Unidos nem pediu aquela merda daquela paralisação do combustível. Aquele um caso foi ridículo, ou seja, ficou de joelho para uma possível pensamento que o governo americano poderia ter. Não, o governo americano poderia achar isso legal. Vamos fazer? Vamos. Parece garçom, caralho. Ou seja, qual o interesse brasileiro em não abastecer um navio carregado com uma das principais commodities que o Brasil produz? Aí eu te pergunto, se o jogo econômico é um jogo dinâmico, de repetição, qual vai ser o país do Oriente Médio agora que vai comprar de bom agrado commodities agrícolas brasileiras, sabendo que a qualquer momento o governo brasileiro pode pender para o lado de Washington, ou seja, simplesmente se colocando como um governo não autônomo, mas um governo satélite. Estados Unidos espirrou, Brasil vai querer assoar o nariz. Uma coisa ridícula, cadê a autonomia, cadê o pragmatismo? Ou seja, o combate à ideologia se dá através do pragmatismo. Se aquilo ali me favorece, ok. Se não me favorece, foda-se a porra da ideologia, bicho. Seja pragmático. Então, assim, é algo meio estarrecedor que a gente tem vivenciado. E assim, justificativas para impeachment tá cheio. O que complica ainda mais a questão da recuperação econômica. O Brasil vai crescer
está praticamente numa recessão técnica. As medidas que foram feitas para tentar recuperar a economia agora, eu discuti no vídeo anterior, são medidas de curto prazo. Quase nenhuma vai ter efeito no médio e longo prazo, são choques em um processo gerador de dados estacionários, ou seja, tem efeito zero nos períodos seguintes. Ou seja, o valor esperado do PIB brasileiro não vai aumentar. R$500 de liberação da FGTS, que estava sendo preconizado como aumento de 42 bi, não vai acontecer, porque é só através do consumo. PIB é produto interno bruto, tem a ver com produção. O Brasil não vai produzir mais por conta desses R$500 de FGTS. Provavelmente vai ter uma subida leve do nível de preços nesse período, ou seja, simplesmente um choque positivo de demanda. Uma coisa absurda. Assim, são coisas primárias que qualquer economista de terceiro ou quarto período não formado deveria saber. A gente vê caras que teoricamente são PhDs em economia discutindo medidas nesse ponto. Por quê? Porque não tem a capacidade intelectual de pelo menos fazer uma autocrítica sobre suas ações. Infelizmente, galera, a discussão é muito feia, é árida, simplesmente por conta da questão ideológica. Você não tem mais aquela visão de longo prazo e políticas de Estado. Parece que a gente tem políticas de governo que servem a uma ideologia e não a ideologia ou o pragmatismo ou os homens de Estado servindo a nação brasileira. Parece que a fala do general de Gaulle, que falava que a França é maior do que os franceses, agora se aplica ao Brasil. Parece que o Brasil hoje é muito maior do que os brasileiros que ali estão. Então a gente, como sociedade, precisa dar uma resposta. Isso não pode ficar assim. Eu estou parecendo um panfletista político e não um professor de economia, mas eu tenho o tempo todo utilizado argumentos econômicos mostrando de forma estarrecida como é que o governo tem tomado medidas que são extremamente injustificáveis, não se justifica por nenhum critério técnico e, além do mais, prejudica o bom andamento econômico. Além disso, nada mais evidente que a fala que o presidente Bolsonaro fez hoje parece que justifica de forma bem embasada um pedido de impeachment. Vamos aguardar os próximos fatos, mas é o que eu falei no meu vídeo lá de Toquinha. Se vocês quiserem procurar, procura. Não dura. Esse governo simplesmente não dura. Fiquem com Deus, um abraço. Quem gostar, compartilhe.